E é engraçado que o senhor citou 2 achados aí que estão descritos na literatura internacional. Essa história do sujeito que tem 4 irmãos, mas só ele foi para o crime, o psiquiatra forense americano Stanton Seminole fala muito disso, né? Ele conheceu inúmeros criminosos que tinham, os irmãos todos eram honestos e só aquela pessoa era criminosa. E essa questão da desagregação da família, do impacto disso no crime, quem fala muito sobre isso é o autor britânico Theodore Dalrymple. Né? E ele fala que a promiscuidade, a desagregação familiar, vários casamentos, é um fator que contribui para isso. Eu queria ouvir você, professor Ramiro, porque tem, só para resumir aqui, esse é colocado de uma forma bem clara, o achado do professor Peristiquida, quando ele perguntou quais eram os motivos que levavam os criminosos ao crime, 22% falaram cobiça, ambição e ganância, 20% foram induzidos por outras pessoas e 15% entraram no crime para manter o vício em drogas. Bom, aí a gente está tocando em tabus, né? Quando a gente falou dessas travas morais, são verdadeiros tabus, então muitas vezes não tocamos, assim como também a questão de programas anti-consumo de drogas, políticas sólidas que praticamente acabaram. A gente tinha alguma coisa ainda um pouco mais frequente nos anos 90, né, nas escolas, isso se perdeu muito agora a gente tem um discurso pró-drogas. Basicamente pró-drogas e legalizações e tudo mais, que tem uma repercussão para essas travas morais. E mais, assim como a gente está falando da falta de estudo sobre o envolvimento econômico para o crime, questão da vitimologia, esses temas das travas morais são pouco abordados, são pouco estudados, né? Por exemplo, um dos clássicos da literatura sobre criminalidade, Juvenile Delinquents, do Matt Delise e outros autores, nunca foi traduzido para o Brasil, é quase como uma bíblia do assunto, é uma referência. E mesmo que na sociedade americana há tantos dramas familiares quanto aqui, eu costumo às vezes perguntar quem não tem uma família que teve separações, divórcio, é muito difícil não ter, faz parte da realidade, mas estudar a repercussão disso, sobretudo nas classes mais pauperizadas, é significativo para entender o fenômeno, porque a sociedade brasileira mudou, né? Desde o advento do divórcio, 77 para cá, há uma outra sociedade, isso tem repercussões. Eu lembro que quando um dos eventos que nós nos conhecemos há anos atrás, foi um evento na Alerj em que uma juíza da Vara da Infância e da Juventude trouxe alguns dados muito preciosos sobre os apenados do Degase, né? No Rio de Janeiro é Degase, que é FEBEM, e 89% são filhos de família monoparental feminina. A ausência da figura paterna é um indicativo muito forte, uma tendência, né? Não significa, mas é algo que eleva a probabilidade de entrada no crime. Então, se você não faz políticas públicas de proteção ou substituição, porque isso é tão revelador que naqueles anos, há uns anos atrás, quando o Fantástico produziu uma série com o MV Bill sobre os meninos do tráfico, parte significativa das entrevistas com os meninos que entravam no tráfico, menores de 18 anos, era dizendo o seguinte: olha, a minha falta de figura paterna fazia com que eu procurasse a figura do traficante como uma referência. E isso é revelador, isso é muito revelador para entender essa propensão, né? A primeira pesquisa, isso é tão básico, a gente precisa entrar muito no resto do chão. A primeira pesquisa no mundo foi uma pesquisa nos anos 30 nos Estados Unidos, que revelou o seguinte: quais são os 5 fatores que contribuem para evitação ou que contribuem para uma agregação familiar, um sentido de proteção. A coesão familiar, o modo como o pai disciplina o filho, o carinho do pai sobre o filho, a assistência que a mãe dá na organização familiar e a supervisão materna. Mas é interessante como, desses 5 fatores, 2 coloca a preponderância do pai na relação com o filho. E é algo que, dos anos 30 que foi revelado e pauta, na verdade, significativamente várias políticas públicas de supervisão parental. Então a gente precisa retomar esses fatores, retomar essa preocupação, falar mais de família e delinquência, porque isso nos leva a certos indícios, e isso que o professor fala das travas morais. Posso complementar aqui, professor Ramiro, que foi sensacional. E senão eu estou andando numa canseira e aí eu fico esquecendo as coisas, mas é o trabalho intenso, sobretudo
o trabalho em estabelecimentos prisionais, que é difícil, diga de passagem, é muito difícil de fazê-lo. Tem toda uma característica bem inerente a esse tipo de pesquisa. Mas quando a gente pergunta a escolaridade do pai, eu não vou falar o percentual para o pessoal poder ler, né, Mota, né, professor Ramiro? Isso aí, não dá o spoiler. Leiam lá, quando a gente... Professor, eu não conheci meu pai. Né? A mãe, aí cai o percentual de não conhecer a mãe, então são abandonados grande parte dele. E a questão do Becker, quando a gente pergunta a questão do Becker, que é o seguinte, né, tem a utilidade aqui, quanto você vai ganhar? 46 mil, eu vou sempre falar isso, R$46.333 na média, tem para cima e para baixo, que o desvio padrão também é alto. Porém, a gente pergunta assim, esse é o resultado aqui, a utilidade. E os custos, né? Intensidade da pena, probabilidade de ser preso, né, custo operacional, custo de oportunidade e perda moral. Pasmem a audiência. O que o senhor mais temeu, receou quando foi fazer o crime de natureza econômica e a casa caiu, foi preso? 60,8% destacou a perda moral. Professor, não tem glamour no mundo do crime usar aquele negócio, até porque você sabe, ou a gente vai para a cadeia ou vai para o cemitério, né? Tá certo? Aí depois, com uma distância remota, professor Ramiro, cavalar, intensidade da pena 17,6, ó, perda moral 60,8, o outro 17,6, intensidade da pena, que depois a gente vai perguntar se a legislação pudesse mudar, se isso tolheria, e vocês vão ter o absurdo do resultado, mas o absurdo assim, que a sociedade vai ter que discutir, porque quando você ouve isso, é estarrecedor, mas saiu da voz daquele que praticou. Ser preso 14,2%. Em São Paulo, pasmem os senhores e as senhoras, a probabilidade de chance de sucesso de um preso de natureza econômica é 80%. E é 20% a chance da casa cair. Mas é a menor a probabilidade de sucesso do Brasil, que é 95%, 98%, onde eu estudei. Então, parabéns para as forças de segurança pública do estado de São Paulo com isso aí. Então, ser preso 14,2%. Custo de oportunidade, custo de operação baixinho. Então, isso tudo vai derrubar uma série de questões. E quando vocês falaram da legalização das drogas, nós perguntamos também legalização das drogas, sendo que 49% dos entrevistados foram contrários e 51% foram favoráveis. Mas aí é um empate técnico. 50%, né? Praticamente um empate técnico, 50%, porque 4,78%, se não me engano, de margem de erro, é empate técnico. Mas a qualificatória daqueles que são contrários à liberação das drogas, que é quando muito para maconha, professor, já está tudo perdido mesmo, então agora que seja o que Deus quiser, né? Agora, a qualificatória daqueles que são contrários é muito mais interessante, que os nossos alunos, os nossos professores, sobretudo de universidades públicas, deveriam ouvi-los. Nós não temos instituições, nós não estamos preparados para a liberação de drogas, professor. A gente que vende droga, a gente sabe o nosso cliente. Vai ser uma coisa muito drástica para a saúde, para o serviço social, para uma série de segmentos da sociedade. Criminoso, preso, dando esse diagnóstico. Exatamente. Excelente. Só para repassar aqui os dados que o professor Peri Chiquida mencionou aqui. O que o criminoso mais teme quando comete o crime? 60% temem perda moral. Perda moral. 17% temem a intensidade da pena de prisão e tem outras respostas aqui, né? E ser preso, 14%. Agora, sobre a legalização das drogas, 49% são contra e 51% é a favor. Professor, o que esses dados nos dizem? Bom, eles sabem muito bem do que estão falando, sabem muito bem dessa estrutura da realidade e nos falta uma ação complexa diante desse fenômeno, né? E é curioso como em certas, por exemplo, o grau de embate do crime, de combatividade, em certos lugares é maior do que aqui em São Paulo, por exemplo, se a gente for pegar no Rio de Janeiro, essa aventura do crime ela é mais intensa e até mais rápida, porque o próprio comportamento das organizações criminosas é mais letal, né? Você tem o comportamento do Comando Vermelho, ADA, TCP, são mais intensos do que a realidade do crime. Então, essa volatilidade da vida, essa barbárie, ela é até mais intensa e mais rápida, é mais
revelador. Ou seja, isso depõe mais uma vez com a necessidade de políticas públicas, de ações reais de substituição parental, de análise, na verdade, da presença de discursos de combate às drogas, de dissuasão mesmo. Isso tudo que a gente está falando é prevenção e dissuasão, prevenção da violência. Você vê, o sujeito que vive de vender drogas está dizendo que o país não tem como legalizar as drogas. E pessoas, né, sentadas nos seus gabinetes com ar refrigerado, baseadas em teorias criadas por sabe-se lá quem, resolveram que o Brasil tem que legalizar as drogas. Professor, eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Pelo que eu entendi dos dados da sua pesquisa, quando o senhor pergunta aos criminosos por que os crimes deles que não tiveram sucesso, o que deu errado, mais ou menos 50% dos casos foi porque o crime foi interrompido por ação da polícia. Isso é o que mais frequentemente atrapalha o crime. Exatamente. Mas tem gente que vende a ideia de que no Brasil a polícia não funciona e, na verdade, a polícia é um problema para a segurança pública. Isso aí é uma outra coisa que a gente coloca e sem achismo nenhum, né? Nós não estamos fazendo Veja bem, aqui um debate do professor Ramiro, qualificado, Mota, não precisa nem falar. Quando a gente pergunta, pessoal, por que a casa caiu? Esse é o linguajar. Uhum. Uma vez uma pesquisadora perguntou para o preso, olha, qual foi a razão do malogro da sua atividade delituosa? Ele não entendeu. Deixa eu entender. Porque a casa caiu. Pergunta mais tranquila. Isso aqui a gente mandou para Brasília para aprovar o projeto. Mas é isso aí. Aí eles respondem, 49% ação da polícia. Mas depois, em seguida, tem falha própria. A falha própria, se a polícia não tiver passando na hora, não pega. Então, 18,9%. Cagueta para quem? Dedo duro. Cagueta para a polícia, 17,9%. Falha do parceiro, o parceiro também falhou e a polícia tem que estar atuando ali para poder pegá-lo. Então, a gente costuma colocar que, independente de existir em qualquer profissão, viu, Mota, viu, professor Ramiro, existem professores que fazem assédio, existem padres que fazem coisa errada, existem engenheiros que constroem prédio cai. Então, tem a questão dos policiais que fazem uma outra coisa que a mídia costuma colocar lá, mas na hora que a gente pergunta para o preso, a ação da polícia efetiva direta e indiretamente a razão do seu malogro, do seu insucesso. E aí a gente volta a parabenizar as forças de segurança pública do Estado de São Paulo, que 80% de chance de sucesso é muito alta, porém é a menor vis-à-vis aos outros estados onde eu pude estudá-los, né, que é 95%, 98%. Então, São Paulo está de parabéns. E a gente tem que ter esse respeito pelas instituições, não generalizá-las, né? Então, quando a gente está fazendo essa pesquisa, você ouve muito bem dessa questão da efetividade da ação da sua segurança pública. Porque não tem nenhum outro público que teria mais incentivo para falar mal da polícia do que os criminosos, né? Exatamente. Isso é muito bom, muito bem colocado, viu, Mota? Nas nossas perguntas, aí o pessoal vai falar assim, professor, 102 perguntas, mas eles são tudo 171 no linguajar do mundo do crime. A gente tem várias respostas já. Então, quando a gente tem as respostas e essas questões não batem, a gente descarta o questionário. Então, só para esclarecer, o senhor faz algumas perguntas por presos, cujas respostas o senhor já conhece. Já conhece. Para calibrar se o preso está ou não está falando a verdade. Então, você pode esquecer. Não há mentira ali com a gente. Inclusive, até se abre mais. Os nossos pesquisadores que foram treinados, capacitados para tal, eles falam, professor, a gente pensava que isso fosse uma coisa assim, eles podiam estar nos enganando. Não, a conversa é franca, direta, aberta e os dados estão aí para mostrar a verdade. Ninguém está ali para enganar, até porque são 408 pessoas que não vão ser identificadas, vão ser agregados tabulando e agora com resultados mais matemáticos, aí que você não consegue identificar mais ainda. Não consegue, absolutamente não consegue. E o termo de consentimento livre, esclarecido, regrado, né, pelo Poder Judiciário, Secretaria de Segurança Pública e SAP, é absolutamente contundente. Você não pode macular a imagem daquele que está sendo entrevistado. Sim. Professor Ramiro, os criminosos dizem que o maior fator que atrapalha a atividade deles é a polícia. Entretanto, tem uma guerra contra a polícia em andamento hoje.
Com certeza. Essa guerra, bom, é um fenômeno que acontece em outras partes também, um mau humor, uma relação de indisposição com a polícia. Isso é muito marcante, porque a sociedade precisa ter um reconhecimento dessa legitimidade. À medida que essa legitimidade decai, nós perdemos uma autoridade. E a autoridade não existe espaço vazio. Quando ela se desfaz, alguém o substitui. Aí a gente vê todas essas marcas, né, de partes de uma mexicanização do Brasil ou um domínio de território, porque o mais grave, o que é segurança pública, em outras palavras? É domínio de território e a aquisição de direitos ou permissão que os direitos sejam válidos naquela região. O Tribunal do Crime que executou os assassinos daqueles médicos no Rio de Janeiro. Né? Exatamente, ou os tribunais que o PCC faz em vários lugares, ou esse domínio de território com barricadas, tanto que o mais grave que nós temos é quando as autoridades entram em colisão e permitem esse espaço vazio, né? Um grande drama no Rio de Janeiro, que é um drama não apenas local, mas é uma antevisão do que pode acontecer em outras partes do Brasil, a DPF 635, que a meu ver, vários profissionais e analistas, é muito grave, que é uma ação de descumprimento do preceito fundamental, cujo relator é o ministro Fachin, que impede, desde o período da pandemia, que as polícias subam os morros e façam as operações. Ou as operações só podem ocorrer em excepcionalidade, mas o que é excepcional dentro da segurança pública, especialmente em regiões tão deflagradas, né? Então, a falta, mesmo quando a gente pega só o fenômeno que se chama do policial espantalho, mesmo o policial assim parado, ele já exerce uma ação dissuasória, porque é a autoridade que está ali. Então, como o professor mostra muito bem, os presos revelam isso, que isso de fato dissuade, são motivos de impedimento, e mais, o policial tem uma ação cidadã onde ele está. Então ele pode prestar um serviço, ele pode responder a uma informação, isso faz parte da presença do Estado, né, em suas mais variadas regiões. Então é muito salutar que essa presença exista, e é muito salutar que a relação com a população seja positiva. Quando ela não é, a gente tem um indício aí muito grave de barbárie ou de queda de cidadania, e é curioso porque parte, né, do mundo progressista fala tanto no termo cidadania, quando na verdade talvez assim como os médicos, como os assistentes sociais, os enfermeiros, o policial seja aquele que mais esteja na ponta de lança do exercício cidadão, porque ele é o mais visto, ele é o procurado, então num desespero todo mundo chama a polícia. Mesmo aquele que possa ser o mais extremo, né, esquerda, se for assaltado vai chamar. Eu lembro que uma vez eu estava com um colega, né, um professor universitário, muito, muito progressista e tal, e ele sofreu um desses dramas de assalto, que estava no carro e atrás o filho na cadeirinha, né? E aí chega o bandido com uma arma num túnel no Rio de Janeiro, só a imagem é dramática, né? E ele falou uma coisa assim, muito natural, na hora deu vontade de dar um tiro. Eu falei, mas você falando isso? Contraditório.